Dias sombrios. Coluna do Norte. Os longos passos de Gargantua podem ter sido lentos, mas eles devoraram o chão na frente do enorme golem, passo inexorável por passo inexorável, boom soou após boom, trovão após trovão, mas abafando até mesmo os passos pesados desta montanha em movimento, estavam as batidas de cascos de 100.000 cavalos mortos-vivos, pisando abaixo de milhares e milhares de demi-humanos, orcs, anões, quagoas e dezenas de outros soldados, apoiados por quase 200.000 humanos de Restize, o reino feiticeiro. E o reino sagrado, e milhares de outros mortos-vivos, a linha dos exércitos unidos se estendia por quilômetros. Mal posso acreditar. Leinas disse enquanto cavalgava ao lado de Aureole Omega. Seus lindos olhos inspecionavam a terra de cada lado dela, e ela deixou seu corpo ficar quase mole com o prazer do vento aberto e do chão aberto. O que é isso? Hila perguntou curiosa. Ah, bem, não há mais nada que vale a pena mencionar. O rei elfo se foi, Astraca se foi, Sushala e Yuri se foram, Philip se foi, quase toda a teocracia está ocupada ou em ruínas, os reis e rainhas do mundo, bem, tanto quanto eu sei, estão reunidos, em 10.000 anos, alguém pensará neste momento como algo além de um mito? Hila riu, seu cabelo balançando atrás dela enquanto ela acariciava o cavalo das planícies eternas abaixo dela. Talvez, quem pode dizer? Mas o que importa é que façamos disso um mito que vale a pena contar. E acho que estamos indo muito bem nisso. Nossos Shindai vão ensinar a eles uma lição que aqueles que sobreviverem nunca esquecerão. Ela levantou o queixo, orgulhosa e segura. Sim, ele vai. Shava concordou alegremente. Assistir ele lutar é lindo, infelizmente, essa será minha última batalha por algum tempo. Hila olhou para sua esposa e irmã, então seus olhos se arregalaram quando ela entendeu. Você carrega um novo cavaleiro dentro de você? Sim, é certo que ele conheça a Sela e o mundo agora, para nascer em um mundo diferente, mas depois desta batalha, eu ficarei para trás, e entrego a cavalgada da noite para vocês dois, para que vocês também possam gerar um cavaleiro para o mundo. Ela disse com um sorriso agradável, embora um tanto obsceno. Leinas revirou os olhos, elfos das planícies. O quê? Chautiar perguntou com irritação, o que diabos eles acabaram de dizer? Leinas conteve o riso enquanto olhava para o monstro diminuto ao lado dela. Chavali acabou de dizer que está grávida e prometeu a Hila há muito tempo no quarto com o marido para que ela pudesse ter uma chance melhor de fazer o mesmo. E ela não simplesmente disse isso? Chautiar perguntou retoricamente. Leinas respondeu de qualquer forma. Ela fez isso, eles são um povo muito ritualístico. Culturas marciais como a deles se cercam de formalidades e rituais, isso mantém o derramamento de sangue no mínimo. A elfa do sul transplantada e sua esposa e irmã elfa negra sorriram positivamente enquanto Leinas explicava, claramente orgulhosas da descrição dos costumes de sua terra natal. Tanto faz, desde que eles obedeçam ao Lord Ains. Chautiar disse desdenhosamente, então ficou tensa. Algo errado? Perguntou Leinas cautelosamente, ficando tensa também. Algo certo, na verdade. Aureole Omega disse agradavelmente, e levantou a mão, apontando para a frente. Eu posso ver Seteu. Você pode não ver, mas podemos ver mais longe do que você. Chegaremos lá ao anoitecer. Então, o que você quer fazer? Leinas pensou sobre isso. Cercá-lo por 3 lados, destruir todos os 4, dar-lhes tempo para fugir para Camimiaco e matar todo o resto no caminho? Ela propôs o plano casualmente, e Chautiar foi rápida em falar. Por que deixá-los fugir? Por que não matar tudo? Ela perguntou incerta, estou esquecendo de algo. Ela se perguntou ansiosamente. Pessoas mortas não comem. Aureole Omega observou. Cada pessoa que foge daqui é mais uma que a capital terá que prover, e isso tornará o último cerco fácil. Eles podem até se render antes de chegarmos, reconhecendo o quão fútil isso é. Mas... Chautiar começou a falar novamente. Eles não vão comer os mais fracos e inúteis. Quero dizer, para que mais eles servem? Eu vou parecer estúpida se disser isso? Se eu parecer estúpida, posso fazer Lord Ains parecer ruim, mas e se eu estiver certa? Eu deveria dizer isso. Ela pensou consigo mesma, e então continuou, eles não vão comer os que eles menos usam? Isso enviou silêncio entre as fileiras de comando, exceto por Aureole,
que estava concordando com aprovação ao comentário de seu colega cidadão de Nazarick. Finalmente Leinas respondeu: Eu acho que eles poderiam, Lady Chautiar, mas eu simplesmente não considero isso provável. Eu sei que eles fizeram coisas horríveis, mas nunca isso. Não, é mais provável que eles se rendam. Até Dominique tem que saber que ele não pode manter essas populações em sua cidade e vencer. Se chegar a isso, eles vão ceder, mas talvez não faça mal marchar um pouco mais rápido de qualquer maneira. Ela olhou por cima do ombro para um tocador, e ele começou a soprar uma batida que ecoou pela linha enquanto o ritmo da marcha era acelerado em alguns passos a mais por minuto. Wheaton. Yorgrim caminhou penosamente pela rua com roupas limpas, tendo acabado de jogar fora as ensanguentadas que usou para jogar partes do corpo no rio. Ele olhou para suas mãos pela 100ª vez. Sem sangue, não há 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 sangue. Ele sussurrou em sua mente uma e outra vez, tentando desesperadamente se convencer de que suas mãos estavam, de fato, ainda limpas depois de lavá-las completamente uma e outra vez. Malditos, malditos todos vocês por virem aqui, malditos pelo que fizeram com minha cidade, malditos, demônios, demônios, vocês são demônios, eu odeio vocês, eu odeio todos vocês. Ele pensou consigo mesmo enquanto um grupo de humanos passava com a armadura negra que, apesar de todo o seu ódio, fazia seu coração tremer em seu peito. Não me machuque, não me machuque, não me machuque. Ele pensou enquanto passavam, eles não fizeram nada, eles o ignoraram. Um humano de meia-idade sem armadura nem armas não era uma ameaça. Não que eu fosse uma ameaça quando eu as tinha. Ele pensou amargamente enquanto se dirigia para uma taverna. Ele abriu a porta meio quebrada e entrou no prédio. Uma lareira fornecia calor e aconchego, pilhas de portas quebradas, telhado de palha e cadeiras quebradas estavam à esquerda e à direita dela. Dezenas de mesas estavam ocupadas por pessoas bebendo até a inconsciência. Uma mulher rechonchuda se aproximou. Ela não disse nada. Ninguém estava falando. Ela não pegou o pedido dele. Ela já estava carregando uma caneca. Ela colocou-a na frente dele. Ele deslizou uma moeda para ela sem olhar. Ela nem olhou para ver o que era antes de colocá-la na bolsa do avental. Era uma moeda do reino feiticeiro. Ele começou a beber, muito. O álcool desceu pela garganta e ele nunca sentiu o gosto. Sua barba desgrenhada pegou manchas de cerveja que derramaram devido à sua rápida tentativa de consumo. Ninguém olhou, eles estavam fazendo a mesma coisa. Como isso pôde acontecer? Como? Nós somos a teocracia, droga, ou éramos. Como os deuses puderam enviar demônios para nós? Ele se perguntou mais uma vez. A maioria ao redor estava se perguntando a mesma coisa. Alguns deslizaram moedas sobre a mesa para os garçons que trouxeram mais bebida. Ninguém olhou para suas moedas, ninguém queria. Ao contrário da maioria, ele tinha uma lembrança recorrente que eles não tinham. O encontro com o comandante. Ela veio à mente mais uma vez enquanto ele terminava sua caneca e rapidamente deslizou outra moeda sobre a mesa para esperar sua substituição. Batalha de Wheaton, dias antes. O choque de armas enquanto mais uma barreira desabava sob o ataque implacável enviou pânico ao coração de Yorgrim enquanto ele se preparava em sua posição. Sobreviventes desesperados da posição anterior caíram atrás dele. O fedor de suor subia de seu corpo, e seu peito subia e descia em respirações longas, profundas e cheias de medo. Ele tocou o punho da espada repetidamente, enrolando e desenrolando os dedos sobre ele como se para se lembrar de que ainda estava lá. Seus olhos examinaram a rua. À sua frente, eram 2 cruzamentos de 4 vias, então havia soldados como ele em todas as ruas, com escombros e detritos jogados como pequenas colinas, muros e assim por diante. Droga! Eu não aguento. Queria que eles chegassem aqui para que pudéssemos acabar com isso. A espera é um pesadelo por si só. Ele pensou consigo mesmo, e então congelou. Ele olhou para a esquerda, para a direita, e atrás dele, expressões duvidosas o cumprimentaram. Ele olhou para as outras barreiras bloqueando o acesso ao cruzamento. Os rostos que ele podia ver eram exatamente como o seu. A ansiedade aumentou para 11. Fogo! Tragam a chama! Alguém gritou, e uma tocha voou sobre sua cabeça quando ele viu porque a armadura preta estava aparecendo.
mas para seu horror, um traje verde estava na frente. O rugido do fogo aumentou quando a madeira encharcada de álcool e piche foi atingida pela tocha. Acima do rugido do fogo, no entanto, havia uma voz de gelar o sangue: matem todos eles, matem todos eles, matem todos eles, matem todos eles. Ele sacou sua espada, e os arqueiros atrás da barreira soltaram seu arsenal mortal. Por favor, deuses, coloquem uma flecha nesses olhos, acabem com ela antes que eles cheguem aqui, por favor, ó por favor, me deem misericórdia, me protejam, nos salvem. Ele choramingou a oração e terminou enquanto um uivo de banshee de sede de sangue enchia o ar, e como se o fogo não estivesse lá, maníacos de batalha começaram a se atirar, capas pegaram fogo, e eles não pareciam se importar. A lamentadora banshee pousou na frente dele, seus olhos escuros como o piche atrás dela e quentes como o fogo que subia deles. Ela caiu sobre ele: matar, 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 matar. Foi um ciclo de raiva. Ele desesperadamente defendeu seu primeiro golpe, e sentiu seu braço estalar quando ele caiu no chão. Ele caiu de lado, e sua espada encontrou seu alvo em seu intestino. Ela seguiu em frente, as palavras em repetição, enquanto ele esperava para morrer. Presente. A caneca que estava sendo colocada na sua frente o tirou da memória e ele a pegou para beber. Talvez se eu beber o suficiente eu possa lavar a memória. Ele pensou consigo mesmo pelo quarto dia consecutivo, e novamente se viu desapontado com o fracasso. Ele caiu sobre a mesa, ficando inconsciente, como a maioria dos outros acabaria por ficar. Ele acordou horas depois, quando a luz brilhando através da porta queimada e quebrada atingiu seu rosto, bem no olho, nada menos. Um gemido saiu de seus lábios, e ele virou o rosto. O calor do sol beijando sua cabeça foi contrariado pelo frio do inverno soprando lá dentro. Alguém acendeu o fogo novamente. Ele sentiu um arrepio por seu corpo. Gá, ele disse enquanto empurrava seus braços doloridos e meio congelados para cima da mesa e se levantava. Ninguém além da proprietária estava acordado, e ela estava cuidando da chama. Ele levantou suas mãos e as colocou sobre sua boca e soprou o hálito quente nelas. Então as esfregou para um calor desesperado. Ele ouviu uma conversa lá fora, graças ao silêncio lá dentro. Uma voz que ele já tinha ouvido uma vez antes. Ele foi até a porta e olhou pelo buraco aberto. Ela, a outra mulher demônio, aquela que seguiu, aquela coisa, através do fogo. Um olho, verde brilhante, falando com uma mulher com longos cabelos loiros e uma monstruosa espada preta longa. Ele sentiu seu coração apertar em seu peito. Eu tenho que me esconder. Ele pensou imediatamente, então mentalmente se chutou. Não, eles vão me ignorar se eu simplesmente for embora. Se eu me esconder vou parecer suspeito. Então ele abriu a porta e saiu, deixando-a cair fechada atrás dele, pretendendo apenas passar e fingir que elas não estavam lá. Assim como ele fingiu que a maioria dos prédios não eram ruínas de cinzas enegrecidas, telhados caídos e cheios de buracos, assim como ele fingiu que não estava usando as moedas de seus conquistadores e assim como ele fingiu que sua nação ainda tinha um futuro. Mas, tomado por algum impulso de loucura, ele murmurou baixinho: malditos demônios. Enquanto ele continuava, a mulher de olhos verdes olhou para ele. Tem algo a dizer, diga na minha cara. Ela mordeu as palavras e cuspiu nele com fúria na voz. Ele parou onde estava, por um momento esperando sentir uma das espadas atravessar suas costas. Quando isso não aconteceu, um pouco de coragem brotou de dentro dele e ele se virou lentamente. Eu disse: malditos demônios, vocês não me ouviram? Ele perguntou com uma voz odiosa. Se eu realmente fosse um demônio, vizinho, você já estaria morto, ou desejando estar. A mulher de um olho olhou para ele. Eu já faço isso, então sim, vocês são. Yorgrim disse sarcasticamente: vocês vêm ao meu país, vêm à minha cidade, destroem nossas casas e negócios, soltam um monstro sobre nós, deixam um punhado de nós vivos e ousam dizer que não são demônios? A mulher de um olho só não ficou quieta por muito tempo. Seu país era o que queria guerra, seu país veio para minha casa, seu país começou a guerra civil no meu reino, seu país veio para minhas terras, queimou nossas casas, queimou nossos negócios, você nos ignorou quando pedimos ajuda, então veio e queimou nosso povo vivo para nos manipular. Foda-se seu país e foda-se sua cidade. Você começou tudo isso, estamos apenas vencendo,
e ainda somos mais misericordiosos do que você. Você sabe por que tanto da sua cidade foi destruída, seu bastardo sem misericórdia. Você sabe? Ela gritou com raiva, seus punhos cerrados enquanto ela se aproximava. A mulher loira agarrou seu ombro, mas ela se livrou disso. Yorgrim sentiu o medo subindo, sua língua não se movia para deixá-lo responder. É porque minha esposa encontrou sua academia destruidora. Vocês fizeram isso. Vocês fizeram isso com vocês mesmos. Eu avisei vocês. Eu implorei ao seu comandante para se render. Eu implorei para ele simplesmente ceder para que essa coisa exata não acontecesse. Porque eu sabia que sua maldita escola estava aqui, minha esposa a encontrou. Ela a encontrou e isso quebrou algo nela. Você trouxe a ira dela como eu avisei seu líder estúpido que aconteceria. A mulher de um olho estava gritando com ele com fúria. Espuma salpicada de seus lábios e saliva voou para ele e ficou presa em sua barba enquanto ele se encostava na parede. Vocês são os demônios. Vocês. O que vocês fizeram com seus escravos, fizeram isso com minha esposa, e é por isso que ela fez isso com vocês. Sua destruição de vidas trouxe destruição para vocês. Vocês foram avisados. Nós avisamos vocês várias e várias vezes. Nós dissemos que estávamos chegando quando enviamos o supervisor. Nós avisamos vocês quando tomamos a Fortaleza Dourada. Eu avisei seu povo nos portões desta mesma cidade. Vocês trouxeram isso para si mesmos. Se vocês odeiam tanto os demônios, não se tornem eles, porque vocês levantarão outros piores contra vocês. A mulher de um olho gritou para ele e ele ficou mudo. A raiva escorria dela como mel através de um barril quebrado. Como ela está mentindo, ela não parece, isso é raiva de verdade. Como ela poderia saber as coisas que diz saber? Como poderia ser? Ele se perguntou, e finalmente encontrou sua voz: quem é você? Ele perguntou, cuidadosamente omitindo a palavra demônio. Eu sou Skana Baraja, esposa de Neia Baraja, a papa e comandante da Justiça Negra e todo o seu aparato militar. Eu também sou sua vice-comandante. E cada coisa que eu disse a você é absolutamente verdade. Eu tentei salvar sua cidade, mas você escolheu líderes que preferiram se destruir. Não comece guerra se você não estiver preparado para vê-las trazidas aos seus portões. Yorgrim começou a suar profusamente. A mulher loira agarrou a que se chamava Skana e dessa vez a mulher de olhos verdes se deixou ser puxada para longe, e as duas foram embora, deixando-o sozinho e horrorizado. Eu quero beber mais um pouco. Dane-se o trabalho hoje. Eu quero esquecer tudo isso. Ele pensou, e voltou para dentro da taverna em ruínas. Exército do Reino Dracônico. O general Muzan cavalgava à frente da coluna sentindo uma profunda sensação de solidão ao fazê-lo. Atrás dele, havia agora 50.000 soldados, com um aumento de voluntários élficos e reforços de casa. Era um exército a ser considerado. Os pés batendo se moviam ao ritmo constante de trombetas e tambores, não apenas para manter o tempo, mas para deixar o mundo inteiro saber que eles estavam chegando. Apesar de sua solidão, uma pequena pitada de orgulho surgiu em um pequeno sorriso. Senhor? Um de seus ajudantes perguntou: está tudo bem? Você está terrivelmente quieto. Tudo bem, eu estava pensando. É estranho não ter a rainha Draudilon e a general Uma perto de mim. Você se acostuma com algumas pessoas por perto, e quando elas não estão, você se sente um pouco vazio, como se estivesse faltando uma parte de si mesmo. O jovem ajudante assentiu com seriedade. Claro, eu tenho uma esposa em casa. Ela me informou que estava grávida no dia em que partimos. Ela provavelmente está do tamanho de uma casa agora. Ele riu. Mal posso esperar para chegar em casa e vê-la. Não é fácil ficar longe depois de ter passado todos os dias durante 3 anos com ela ao meu lado todas as manhãs. Sem dúvida, mas ei, você irá para casa em breve, então é isso. O general Muzan disse agradavelmente e deu um sorriso afetuoso para o jovem. A propósito, general, você não disse que tinha um novo guarda-costas agora? Onde ele ou ela está? O ajudante perguntou e olhou ao redor. O general Muzan deu de ombros com indiferença. Tudo o que sei é que estou sendo vigiado. Não fui apresentado, apenas me disseram que estou sendo vigiado o tempo todo, no caso de outro atentado contra minha vida. Estranho. O ajudante comentou com uma leve carranca de incompreensão.
Tudo sobre o reino feiticeiro é estranho, impossível e poderoso, mas é por causa de tudo isso que nossa nação sobreviveu. Ele disse incisivamente. O assessor estava claramente prestes a responder, mas sua boca se fechou quando ele levantou o braço e apontou para a frente. Senhor Wheaton. Ele disse, e o general Musan voltou os olhos para onde o jovem apontava. Ah, sim. Estamos aqui, maravilhoso, mas uau, eles realmente fizeram um estrago naquele lugar, é um desastre. Ele disse enquanto via os muitos buracos nas paredes, os tentáculos de fumaça preta e espessa que lhe diziam que estavam queimando piche e óleo, ou que alguns tinham sido incendiados e ainda não estavam totalmente apagados desde que a luta havia terminado. Bem, essa é a General Baraja para você. Não é tem uma medidas pela metade quando confrontada com resistência. Tudo bem, toque a buzina. Deixe-o saber que estamos aqui. Um longo e alto rugido de trombeta criou um burburinho de atividade nas muralhas, e os portões, o que restava deles, se abriram acolhedoramente. Eles realmente precisavam abrir os portões? O ajudante perguntou um pouco confuso. Quero dizer, poderíamos simplesmente passar por entre as dezenas de brechas. Não, eles não precisavam, eles estão apenas reconhecendo que nos reconhecem e que somos bem-vindos aqui dentro. Eles estão sendo educados. O general Musa respondeu pacientemente enquanto educava ainda mais o jovem oficial. O jovem fechou os olhos brevemente enquanto internalizava o conhecimento, e eles cavalgaram em silêncio amigável enquanto seguiam para a cidade conquistada. A população estava tão destruída quanto a própria cidade, suja, medrosa, de espírito quebrado. Essas são realmente as pessoas da teocracia? As que causaram tanto caos por tanto tempo? Bem, acho que é o que acontece quando você encontra algo pior do que você. Musan pensou enquanto se lembrava do rosto do homem-fera que tinha ido à corte depois que o rei feiticeiro tinha visitado e assinado formalmente um acordo para nunca mais enviar seu povo para o oeste. O homem-leão tinha um rosto assombrado e quebrado, olhos opacos e uma juba opaca, como um ser diferente das bestas orgulhosas que tinham invadido o reino dracônico. Ele balançou a cabeça, como se estivesse se livrando da memória, e foi até o centro da cidade. Ele encontrou uma delegação esperando por ele, várias fileiras de oficiais da Justiça Negra e membros do exército élfico que serviam sob a rainha Zexi. Eles esperavam em um par de formações de fileira dupla, mas para sua surpresa, ele viu um humano vestido de preto parado na frente dos elfos, um elfo na frente de um bando de raças mistas, onde na frente dos exércitos puramente humanos estava uma figura que ele reconheceu, uma mulher de cabelos ruivos de um olho. Ele desmontou do cavalo, assim como o ajudante, que pegou os dois conjuntos de rédeas e ficou para trás. Então ele caminhou pela pedra aberta que formava a praça e parou 12 passos para trás. Ele fez uma saudação com o punho sobre o coração, General Musan do Reino Dracônico. Ele disse, identificando-se, e segurou a saudação. General Tirg das Forças de Libertação Élfica, servindo sob a rainha Zexi Etsumei. Recentemente promovida, se você estiver se perguntando. Ele sorriu um pouco e fez sua própria saudação. Sena Tachoni, comandante temporário do exército élfico, antigo capitão da Escritura Negra. Ele disse e fez uma imitação próxima da saudação de seu colega. Skana fez uma saudação própria, vice-comandante Skana Baraja da Justiça Negra. Eu comando aqui na ausência da general Neia Baraja. Quando ela deixou cair sua saudação, o resto fez o mesmo, um por um. Skana olhou para Laquius que estava ao seu lado. Laquius, você poderia cuidar do ajudante do general, pegar os alojamentos dos homens dele para o dia, então se juntar a nós depois. Nós estaremos na sala de instruções na mansão, aquela em que você deixou a General Oma esperando. Claro. Laquius disse educadamente. General Oma? Ela está aqui? O general Musa mal conseguiu conter-se de gritar enquanto exclamava em descrença. Kami Miyako. Melkan cuspiu sangue no chão. Eu pergunto de novo, com que frequência o rei feiticeiro pode conjurar suas magias de alto nível? O interrogador esfregou o punho que acabará de usar no maxilar grosso de Melkan. Melkan escolheu aquele momento para rir. Sério, como se eu não tivesse ouvido você da primeira vez. Eu digo de novo, eu não sei, vocês, idiotas, não estão ficando cansados disso? Vocês vêm me pedindo há semanas e nunca recebem nada.
Você ficou ao lado dele por semanas e nunca aprendeu porcaria nenhuma? Você espera que acreditemos nisso? O interrogador sólido perguntou. Não importa se você acredita em alguma coisa disso, eu não sei de porcaria nenhuma. Malcolm disse novamente, e cuspiu ainda mais forte depois que outro golpe acertou seu maxilar. Um dente caiu no chão com o sangue que saiu. Ele olhou para o interrogador. Ele era um homem de tamanho médio com músculos que falavam de trabalho duro, solidamente construído, e ele parecia gostar de bater. Se o sorriso em seu rosto toda vez que um soco atingia, fosse alguma indicação, você sabe, o interrogador disse enquanto ia até uma pia perto da porta e limpava o sangue de seu rosto e mãos. Eu realmente entendo sua lealdade ao morto-vivo, eu realmente vivi no reino dracônico há muito tempo, eu era um fazendeiro naquela época, vivia perto da fronteira dos Homens-Fera, comprei a terra lá porque era barato, imaginei que poderia cultivar mais área, ganhar mais dinheiro e então me mudar para algum lugar mais seguro. Tinha uma pequena cabana, uma vida boa, uma esposa, eu até teria um filho. Enquanto ele secava as mãos, foi até a mesa ao lado, onde os instrumentos de dor descansavam. Malcolm tentou se mover para a esquerda e para a direita para ver o que estava sendo procurado. Ele sentiu seu corpo começar a suar novamente. Atraso, pelo menos um pequeno atraso é um pouco menos de agonia. E fique forte, idiota, você não pode desistir de nada de qualquer maneira. Foi isso que levou Moira a ter a chance de escapar. É o preço que você sabia que pagaria. Agora segure seu pau, seja um homem e pague. Ele pensou urgentemente. Acho que você os trouxe com você aqui, hein? Como é voltar para casa com eles depois de torturar pessoas? O interrogador balançou a cabeça. Não, os Homens-Fera invadiram. Então, eu corri para o estábulo, peguei meu cavalo e fui embora, abandonando minha esposa e meu filho ainda não nascido. Tenho certeza de que eles foram comidos pouco tempo depois, mas, eu me salvei, ainda sinto falta dela, é claro, mas, eram eles ou eu, para ser honesto? Agora mal me lembro do rosto dela. Se eu posso fazer isso com eles, imagine o que farei com alguém cuja agonia pode realmente ser útil para mim? Ele se virou e estendeu a mão com a palma para cima para que Malcolm pudesse ver o que ele tinha. Não, não pode ser. Os olhos de Malcolm se arregalaram. Um trio de dedais com garras pequenas e afiadas como as de um gato na ponta. Malcolm tremeu e tentou se soltar da cadeira a qual estava acorrentado. Agora, ou você me diz quantos tipos diferentes de magias você viu, ou você escolhe qual olho eu arranco do seu crânio novamente. O interrogador disse maliciosamente, antes de parar de repente ao ver o olhar atordoado no rosto de Malcolm. O quê? O interrogador perguntou inquisitivamente, abaixando a mão lentamente para o lado do corpo. Ela tem cabelos castanhos lindos e macios, olhos castanhos que brilham quando ela está feliz ou triste, e são gentis quando ela sorri. Ela tem lábios finos, a boca apertada quando ela está irritada e treme como uma corda de alaúde quando ela está chorando. Ela tem um rosto oval, é menor do que eu por cerca de um pé, e tem uma sarda na bochecha esquerda que desaparece quando ela sorri. E ela é um pouco bronzeada porque ela gosta de se destacar no sol quando o vento sopra e brinca com seu cabelo. Malcolm disse confiantemente, lembra agora? O rosto do interrogador estava confuso e torto. Chocado demais com a boca aberta e os ombros caídos para a frente, enfurecido demais com a completude da descrição. Como você pode saber disso? Ele exigiu entre dentes cerrados. Porque, sua esposa está viva, ou estava, da última vez que a vi. Aliás, você tem um filho, parabéns. Malcolm disse, saboreando a gama de emoções confusas e agonizantes que cruzavam o rosto do interrogador enquanto ele tentava encontrar alguma maneira de negar o que Malcolm disse, e não encontrou nenhuma.